Bom, aqui temos mais uma adaptação em live action de uma das obras mais clássicas da Disney. Mas será que Peter Pan e Wendy é bom ou não? Depois da vinheta a gente descobre isso. Fala galera, aqui é o Elmi e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal PowerPop. Antes de começarmos o vídeo, vocês já sabem, né? Se inscreve aqui no canal, compartilha para todos os seus amigos, deixem um like no vídeo, que isso me ajuda demais a sempre trazer mais conteúdo para vocês. Tem uns vídeos aqui toda semana, toda segunda, todo sábado, segundos às 11h30 da manhã e sábado no meio-dia, sempre falando de Disney, cultura pop, filmes. Então, se você gosta desse tema, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Agora, sem mais enrolações, bora falar de Peter Pan e Wendy. Peter Pan e Wendy. Filme de 2023 dirigido por David Lowery. Wendy Darling conhece Peter Pan, um garoto que se recusa a crescer. Ele com sua amiga fada Tinkerbell levam Wendy e seus irmãos para a Terra do Nunca. Lá, eles vão ter que derrotar o temido Capitão Gancho. É inegável que Hollywood gosta muito da história do Peter Pan, até porque essa já é a 7ª adaptação da história para longa-metragem, sendo a 4ª em live action. E nessas adaptações tivemos clássicos como o filme de 53 da própria Disney ou o live action da Universal de 2003, que marcou a infância de muita gente, inclusive a minha. E com tantas adaptações, tivemos obras boas, medianas, ruins. E o que dizer dessa adaptação? Bem, se eu disser que Peter Pan é ruim, eu estaria mentindo. Mas se eu disser que é um filme maravilhoso e que eu amei, eu também estaria mentindo. Mas vamos por partes. Já diria Jack. O filme, ele consegue passar essa vibe lúdica de um conto fantástico muito bem. Bem inspirado no que o Spielberg fez no Hulk, a história do Capitão Gancho. Passa essa vibe lúdica de um conto como se você estivesse realmente lendo um livro de fantasia. E colocando o filme nos olhos da criança, que é o fantástico, tá descobrindo as coisas. E é ela que vai nos guiar nesse mundo fantástico e maravilhoso. Afinal, é um filme destinado ao público infantil. A direção do David Lowery é bem inventiva, com muitos takes muito bem feitos, apostando numa câmera inquieta, sempre passeando pelos cenários, mostrando pra gente aquela grandiosidade daquela coisa que tá acontecendo, o que dá uma sensação de que sempre tá acontecendo alguma coisa, e isso é muito bom, principalmente nas cenas de ação. O filme tem muitas cenas de ação muito bem coreografadas e muito bem dirigidas. O David Lowery se sai muito bem nesses filmes mais fantasia. Inclusive, o David Lowery, ele fez pra Disney o filme chamado Meu Amigo o Dragão, que ironicamente é um live action da Disney também, porque já existiu uma animação chamada Meu Amigo o Dragão. E quem dirigiu o live action de 2016 foi o David Lowery, o mesmo diretor desse filme. O que inclusive eu recomendo que vocês assistam esse filme, porque passa muito bem a vibe de Sessão da Tarde e tal. Voltando para as cenas de ação, elas são realmente muito bem filmadas e bem coreografadas. Aquela sequência toda na Ilha da Caveira é uma sequência muito boa, que eu simplesmente adorei aquela sequência de ação. E a batalha final do barco do Capitão Gancho também é muito boa. A fotografia do filme, ela é bem boa. Ela é bem efetiva sim, porque por conta do baixo orçamento do filme, o filme foi lançado diretamente no Disney Plus, eles tiveram que diminuir um pouco das cores. O filme não é tão colorido como a animação ou o filme live action de 2003 é, mas ainda assim consegue passar essa vibe lúdica que o filme tem, mesmo tendo uma pegada um pouco mais realista. Cenas de dia são bem amarelados e um pouco acinzentados, não tem muitas cores, mas ainda assim consegue passar essa vibe que eu falei. As atuações no geral são boas, são bem efetivas sim. Um destaque pro Jude Law, ele interpretou o Capitão Gancho, e ele é de longe o melhor ator desse filme. Ele realmente incorporou muito bem a personalidade maluca, porém amargurada desse Capitão Gancho que ele fez aqui. Mas eu senti que em alguns momentos a atuação dele ficava um pouco teatral demais. Ele com o Sr. Smee, eles formam uma bela dupla, eles são muito bons atores, o ator que fez o Sr. Smee também. O Alexander Molony, que fez o Peter Pan, ele fez o Peter Pan mais sem graça que eu já vi. Ele não conseguiu passar esse carisma malandro, porém inocente que o Peter Pan tem. Ele até tenta, mas não me convenceu. Ever Anderson faz uma Wendy com uma personalidade muito forte. Ela se impõe, ela questiona, age, fala mesmo, que é muito bom. Por isso que o filme é Peter Pan e Wendy, não é só um filme do Peter Pan. A Wendy é muito protagonista, até mais que o próprio Peter Pan nesse filme. A Wendy nesse filme não é uma personagem reativa, como na animação original. Isso me incomodava demais na Wendy do filme de 53, que ela era muito reativa, ela não tinha muita atitude. O Peter que fazia tudo. Aqui não, eles realmente mudaram isso e eles têm uma relação
bem de parceria, não tão de romance como eles tinham naquele live action de 2003, que eu achei aquilo muito esquisito. Yara Shahad, não sei se é assim que é a pronúncia do nome dela, desculpa, gerou muita polêmica por interpretar a Tinkerbell, que é uma atriz negra interpretando a fada. Isso pra mim é bobagem, gente. Isso pra mim é uma bobeira idiota pra caramba, porque ela mandou muito bem na Tinkerbell. Eles mudaram um pouco a personalidade da Tinker pra não ser aquela fada que tá sempre com raiva, tem uma quedinha pro Peter Pan, que isso eu achava sempre muito esquisito, e que só servia pra ser um alívio cômico. Aqui não, ela tá muito mais fofa, muito mais gentil e simpática. Ela só ficava irritada em alguns momentos porque ela não era ouvida. Isso foi uma edição muito boa. O mini arco da Tinkerbell nesse filme. E que bom que eles tiraram essa coisa da Tinkerbell ter meio com uma quedinha pelo Peter. Isso ia ficar muito esquisito, uma fada que parece uma adulta tendo uma quedinha pra uma criança, né? Mas ainda bem que tirar. Mas os meus elogios desse filme meio que param por aqui. Porque na parte de roteiro, o filme falha. Mas falha muito. Peter Pan e Wendy é um filme extremamente corrido. Lembra na minha crítica do filme do Mario que eu falei que não tinha problema um filme ser um pouco corrido, contanto que ele tenha uma coerência no roteiro para as coisas acontecerem, mesmo que seja um pouco corrido? Aqui nesse filme é completamente diferente. Uma informação vai atropelando a outra. Eu não sei o que eles fizeram, que tá mais ou menos assim. Olha só, a Wendy conhece o Peter Pan, ele já ensina eles a voar, depois eles já estão na Terra do Nunca e lutam no Capitão Gancho. Não dá tempo de você absorver aquelas informações, porque ele já joga uma outra logo por cima. Pra mim o filme começou e acabou no mesmo momento, porque passou muito rápido. Tem um momento, spoiler, hein? Tem um momento que o Capitão Gancho mata o Peter Pan. Pra 5 minutos depois, o Peter Pan já tá de volta. Claro, a gente sabia que o Peter Pan não ia morrer, afinal ainda é um filme da Disney. Mas não deu tempo da gente sentir aquele impacto da perda do Peter Pan. Eles tentam dar um passado pro Capitão Gancho, um passado bem interessante por sinal, mas é passado de uma maneira tão insossa que o filme para ter um discurso do Capitão Gancho sobre o passado dele. Isso é um erro bizarro, porque no cinema, não sei se você sabe, mas no cinema tem uma regra intrínseca que você não fala, você mostra. Se fosse num livro, a história meio que parar pro Capitão Gancho contar a história dele, beleza, porque você está lendo aquilo. Mas no filme, eles deviam ter mostrado o passado do Gancho. Não parar o filme, ele fazer um puta de um discurso, pra aí a gente saber do passado do Peter Pan e dele. Porque os dois têm uma ligação. Aí o filme, depois de todo esse discurso, você tá assim... Tá, e daí? Continua, quero ver o resto da história, não quero saber o passado, continua. Sabe? Não teve um peso emocional nesse momento. Eles até tentam criar um, mas... não convence. Esse era um filme que poderia ter sim suas 2 horas. O filme tem 1h30. Porque eles devem ter cortado muita coisa ou o roteiro tava muito apressado e ficou assim. Pra justamente eles não terem que ficar atropelando de informação o tempo inteiro. Pra eles passarem as informações e a gente absorver e a história seguir num flow natural, não numa coisa por cima da outra. O segundo ato desse filme é tão apressado que eu acho que nem teve segundo ato nesse filme. Eles pularam direto pro terceiro, porque passou tão rápido. Eles também dão um pouco de destaque pros meninos perdidos. Inclusive eu achei incrível que um dos meninos perdidos é um garoto com síndrome de Down. Eu achei isso uma inclusão tão legal. Isso ficou muito bom mesmo. Mas aquela indígena, a Princesa Tigrinha, ela é uma personagem completamente avulsa na história desse filme. Ela realmente não serve pra nada nesse filme. Ela tem uma serventia lá no fim do filme pra levar o personagem de um lugar pro outro. Só isso, ela é o Uber desse filme. Eu sei que ela existia na animação original. E na animação original mesmo, eu ficava pensando... tá, pra que essa menina? Se ela não tivesse no filme, não ia fazer a menor diferença. Mas sabe o que aconteceu? É porque tinha muito personagem pra desenvolver e alguém ia ficar de fora. Mas é aquilo, se tem muito personagem pra desenvolver e você não consegue desenvolver, tira alguém. Exclui alguém do roteiro. Eu tiraria essa Princesa Tigrinha porque ela não serve pra nada nesse filme. Se for pra ter um personagem só pra inchar a história, isso não é legal não. Agora, uma coisa que me incomodou muito nesse filme são 3 letras. CGI. Em alguns momentos o CGI é bem efetivo sim, como na hora da batalha final no barco do Capitão Gancho. O CGI é muito bem feito, de realmente te convence que estou num barco voador. Mas em outros o CGI falha tanto que te tira do filme numa força que, nossa, aquela cena do voo deles indo pra Terra do Nunca é um chroma key tão vagabundo, mas tão vagabundo, que eu com notebook faria melhor que aquilo. Outra coisa que eu percebi foi que a Terra do Nunca desse filme é simplesmente a pior Terra do Nunca que eu já vi na minha vida. A Terra do Nunca desse filme não passa aquele ar mágico de uma ilha encantada, repleta de magia por todo lado.
é só uma ilha. Uma ilha completamente sem graça no Canadá, porque esse filme foi filmado no Canadá, se vocês não sabem. Eles não exploraram a ilha com aquelas criaturas mágicas que tem na Terra do Nunca. É só uma ilha completamente sem graça. Tanto que a Wendy, no meio desse filme, fala que, nossa, a Terra do Nunca não era realmente o que eu esperava. Também com a Terra do Nunca sem graça dessa, até eu mesmo podia falar isso. Mas isso aconteceu por quê? O filme teve um baixo orçamento, tanto que foi lançado diretamente pro Disney Plus, senão ele seria lançado pro cinema. Mas as gravações desse filme foram em plena pandemia, eles gravaram em plena pandemia. Então o que dificultou bastante ainda o uso de locações mais exuberantes, efeitos melhores, porque foi feito em plena pandemia. Então, realmente. Mas no geral, Peter Pan e Wendy não é um filme horrível, mas também não é um filme excelente. É um filme extremamente esquecível, sem emoção, extremamente apressado, com roteiros e conveniências de roteiro muito grande. Mais um live action que só vai servir para ser a sombra da animação original. Então, para Peter Pan e Wendy, minha nota é um 5,5. Eu sei que em crítica não é legal dar uma nota quebrada, mas foi isso que eu senti. O filme não é ruim o suficiente para descer para um 4 e não é bom o suficiente para um 6. Então, 5,5. E aí, você concorda comigo? Assistiu esse filme? O que você achou? Me conta aqui nos comentários, eu quero muito saber a opinião de vocês. A opinião de vocês ajuda demais a engajar o meu canal. Já falei antes, mas vou falar de novo. Se inscreve aqui, se você gosta de crítica de filmes, cinema, cultura pop, você vai adorar o meu canal. Siga nas minhas redes sociais, é tudo Elmer_Universo, principalmente no Instagram, que é Elmer_Universo, que é a minha rede social principal fora o YouTube. Eu vou ficando por aqui. Aí na tela vai ter 2 vídeos para você escolher qual o próximo vídeo que você vai assistir no canal. Eu sou o Elmer e falou, galera.